Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Disse o próprio Jesus Cristo há 2000 anos atrás, ao enfrentar um grupo de homens violentos que queriam condenar uma mulher à submissão total, tirando-lhe até a vida. Pois é, 2000 anos depois, parece que aqueles que carregam muitos pecados nas costas, pecados pelos quais nós estamos pagando a conta até agora e que não demonstram sequer ter a honradez de assumir os seus atos, continuam atirando pedra nas mulheres, continuam culpando elas e as atacando sem a menor cerimônia, como Michele Bolsonaro bem cantou a pedra. Mulher vota estatisticamente muito mal. Principalmente mulheres solteiras. Mulheres casadas, em geral, tendem a acompanhar o voto do marido. Mulheres solteiras, não. Isso que eu tô dizendo, pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser. Pode arrancar os pentelhos das calcinhas, pode fazer o que você quiser. Solta logo essa franga, Figueiredo. Brincadeiras à parte, porque o assunto é sério, que a gente acaba de ver que mais de 2000 anos depois daquele incidente que aconteceu com o próprio Jesus Cristo, esses caras não aprenderam nada e continuam tratando as mulheres como se fossem coisas, objetos, bichos de estimação, propriedade dos maridos. Tanto que o sujeito enche a boca para dizer que a única mulher que sabe votar não é aquela que vota pela sua própria cabeça, pela sua própria consciência, mas porque vota naquele que o marido mandou. Ou seja, mulher que pensa por conta própria está sujeita a tomar pedras. Pedras que eles atiraram até dentro de casa, na própria Michele, na Damares, em qualquer mulher que se ergue, como fizeram recentemente na Caroline de Tony, para tentar fazer o Carluxo senador em Santa Catarina, onde ele nunca pisou. Porque essa gente nem esconde que eles desprezam a mulher. E é por isso que o vídeo da Michele, engasgada depois de tanto tempo de humilhação e que provavelmente tentou resolver isso na boa, mas eles, como a gente viu, não estão nem aí para a opinião das mulheres, veio à tona, soltou toda a sujeira e o que fazem os sujeitos? O de sempre, o joguinho sujo. O candidato frouxo, covarde, se esconde fora do Brasil, foi para a Argentina para não ter que explicar as acusações da Michele, nem as acusações sobre o seu envolvimento com o Vorcaro, que já fazem mais de 2 meses e ele não conseguiu apresentar um recibo da onde teria gasto os mais de 61 milhões de reais que ele pegou do bandido Vorcaro, enquanto solta os seus cachorros lá dos Estados Unidos, um monte de foragido da justiça brasileira para fazer ataques infames contra as mulheres brasileiras do seu próprio campo político. Pois é, se eles não respeitam nem a ex-primeira-dama, nem a mulher do Bolsonaro, se eles não respeitam senadoras como a Damares, um dos seus lacaios ouviu o apito de cachorro e saiu soltando mentiras por aí, sem qualquer tipo de prova e ilação de que a senadora evangélica seria a amante de um homem casado, um pastor lá do Distrito Federal. Pois é, são infames, são imundos, estão sempre tratando as mulheres da pior maneira possível. Portanto, não adianta discurso, não adianta falar que pediu desculpa, não adianta falar que vai fazer lei ou que vai botar uma mulher de vice para dar uma amenizada, se na prática as mulheres são sempre tratadas como cidadãs de segunda classe, como propriedades do homem. E eles não escondem, tá aí. Quem é o Figueiredo? É o porta-voz do irmão dele, do Eduardo Bananinha, que é o candidato de verdade. Só está saindo o Flávio porque o Bananinha é tão incompetente que conseguiu se enrolar todo e não pode mais voltar para o Brasil porque está condenado na justiça. Mas o candidato real é ele. Ele que é o lacaio do Trump. O irmão só empresta o nome porque essa gente é assim mesmo. Nunca trabalharam na vida, nunca correram de verdade atrás do pão nosso de cada dia, como você. Por isso não respeitam mãe, não respeitam irmã, não respeitam a filha. E se não respeitam nem as da família dele, você acha mesmo que vão respeitar a da sua? Pois é, gente. Se essa gente não aprendeu lições de Jesus Cristo, que estão no Antigo Testamento, numa das passagens mais conhecidas de toda a história, você acha que agora viraram religiosos, homens de Deus e de bem, só porque você quer encaixar a sua mentira e o seu ódio a Lula em qualquer um, serve qualquer um, até gente
que trata a própria ex-primeira-dama, gente da sua própria família, como coisa, humilhando, espalhando aí insinuações por meio de bandidos contratados que eles mantêm lá nos Estados Unidos com dinheiro de quem? Será a mesma grana do Vorcaro? Porque quem é que está sustentando tanta mordomia? Os caras curtindo a vida toda em podcast, fumando, contando bravatas, não é com o Pix do brasileiro que já parou de mandar dinheiro para lá. É com que dinheiro? É dinheiro do povo brasileiro sim, mas aquele provavelmente dos esquemas de Vorcaro, que tem sempre uma mansão Minha Vida para bancar para essa gente que não gosta de trabalhar, que não gosta de mulher, que não respeita a família nada. Gente que despreza até o nosso país. Tanto que o covardão tá lá na Argentina nesse momento, dizendo que a Argentina é muito melhor que o Brasil, que quer transformar o Brasil numa Argentina e copiar tudo de ruim que o Milei fez para o seu povo aqui para o Brasil. E se fosse bom, o Milei não estava com 33% de aprovação e mais de 60% de reprovação. O povo não aguenta mais o sujeito. Ano que vem ele vai partir, vai embora. Sujeito corrupto, sem vergonha, que transformou a Argentina num buraco, destruiu a classe média, destruiu a indústria argentina. Os empregos estão indo embora e o que é pior, está indo a esperança junto e o pouco de riqueza até natural dos argentinos que garantiria o futuro de filhos e netos. Portanto, abra o olho, gente. Essa gente que não respeita nem a família, nem a mãe do próprio pai, vai respeitar a sua casa, vai respeitar a sua filha. É só você olhar o que acontece na vida das mulheres nos estados que eles governam. São Paulo, Santa Catarina, estados onde ser mulher está cada vez mais difícil, porque além do medo de andar nas ruas, onde a segurança pública vai de mal a pior, porque eles pioram tudo para usar de desculpa para o Trump poder invadir o nosso Brasil, tem ainda a violência que acontece dentro de casa. Só em São Paulo, nos últimos 4 anos com o Tarcísio, literalmente dobrou o número de feminicídios. Você já sabe, eram 134 antes do Tarcísio, no ano passado foram 270. E esse ano, em relação aos 270, já aumentou cerca de 30%. Ou seja, uma mulher por dia perde a vida em São Paulo, em média, pelo simples fato de ser mulher. E o que faz o Tarcísio? Nada, faz discurso, embromeixo, mas na prática fecha delegacias 24 horas, corta o orçamento da mulher, corta dinheiro da educação, de casa, para que a criança bem orientada na escola possa saber como defender sua própria mãe, sua própria casa, enfim. O caos instalado, porque como você viu, na fala do netinho de ditador, o homem é dono e proprietário da mulher. Ele decide. E se ele decide o voto, eles vão continuar dando corda para esse homem violento que quer se impor sobre a mulher. E se para isso eles podem fingir que a mulher é coisa, que esse cara pode tratar a mulher como trapo, batendo, escravizando, travando ela dentro de casa, para eles tanto faz. Mas eu pergunto, e para você que é mulher? E para você que tem mãe, que tem filha, que tem irmã? Você vai aceitar tudo isso numa boa? Porque é isso que está acontecendo. Acontece em São Paulo, em Santa Catarina, aconteceu no Brasil de Bolsonaro, e é isso que eles querem piorar. Eles querem que a gente volte para os tempos de Jesus Cristo, onde mulheres eram apedrejadas nas ruas, onde elas não tinham direito de votar. Porque eles sabem que a mulher que cuida da casa, que cuida do orçamento, sabe o que de fato afeta a vida. Ela sabe a falta de saneamento básico, o que afeta dentro da sua casa, o que é a falta de dinheiro, que é a falta de programas sociais, o que é a falta de um SUS que funciona, de uma escola decente para os filhos afeta na criação da casa inteira. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar. Não esquece de deixar seu like, salve o vídeo. Se você for um desses homens cagões, que ignora que tem que dar explicação, se esconde lá na Argentina, continue votando nessa gente. Agora, se você tem família de verdade, é homem que respeita a sua mãe, respeita a sua mulher, respeita a sua filha, a sua irmã, respeita a mulher dos outros, está na hora de você rever seus conceitos.